Seja bem-vinda ao programa Mães Realizadas. Aqui você se entende e determina a sua realização e a sua felicidade. Eu sou a Natália Andrade, sou psicóloga, sou mãe, sou especialista em autorrealização para mães. O nome desse episódio é Desespero da Mãe. Eu escolhi esse tema porque eu sei o quanto a gente se sente desesperada, muitas vezes perdida, cansada, confusa, quando a gente simplesmente não sabe como se comportar, como agir, o que fazer, qual decisão tomar. Porque sim, o nosso dia, ele consome a gente se a gente não se organiza. E às vezes a gente tenta se organizar, a gente organiza os nossos blocos de tempo. E quando eu falo blocos de tempo, eu tô falando o tempo que você tem para cuidar da casa, para fazer as tarefas, o tempo que você tem para cuidar do seu filho, para fazer as tarefas junto com o seu filho, e muitas vezes tem que ter o tempo do vínculo, da interação, do olho no olho, das brincadeiras. E aí você precisa trabalhar, tem o tempo que você precisa estar fora de casa trabalhando, ou trabalhando dentro de casa, mas se dedicar ao seu lado profissional. Muitas vezes você ainda precisa estudar, você precisa cuidar de você. E ali, quando alguma coisa acontece, que sai do seu planejamento, que sai da sua rotina, você se frustra. E quando você se frustra, eu sei muito bem como você se trata, porque eu já fiz isso comigo. Mas essa é a maneira errada da gente resolver nossos problemas, as nossas questões. E como que a gente resolve isso? É nisso que eu quero te ajudar. Toda vez que você se sentir desesperada, que você sentir que algo fugiu do seu controle, você precisa ter um tempo de consciência, um tempo de autoobservação, se observar mesmo, sabe? Por mais que você tenha que parar um segundinho ali e pensar, poxa, o que será que eu devo fazer agora? Qual é a melhor maneira de eu me comportar? E aí é onde entra a inteligência emocional. É aí onde você precisa entender qual é a melhor maneira de resolver aquela situação, sem se cobrar, sem se criticar, sem ser rude, sem ser grossa, porque muitas vezes você se arrepende depois, pela maneira como você vem se tratando em primeiro lugar. Porque é muito triste quando a gente desconta no nosso filho, no nosso companheiro ou na nossa mãe, em algum amigo, colega de trabalho, mas eu acho que é muito pior a gente se tratar assim. Porque quando a gente exterioriza, a gente fala, a gente age, ou a gente simplesmente deixa algo acontecer daquela forma confusa, sem razão, sem pensar, a gente se chateia, a gente fica mal no nosso interior, na nossa mente. Então, como você vem se tratando? E aí, quando a gente é mãe de primeira viagem, e eu incluo nessa, eu já me senti desesperada quando algo fugiu do meu controle, numa situação, por exemplo, de queda da minha filha. Ela era muito bebezinha, ela caiu da cama e eu e meu marido fomos acudir, né? Os dois ficamos muito assustados, a gente não sabia como agir. E no desespero eu simplesmente peguei minha filha e corri para o hospital. Eu fiquei muito assustada, muito assustada. E é natural a gente ficar assustado, principalmente quando a gente não sabe como agir. Mas nesse momento a gente precisa se perguntar: o que eu devo fazer? Naquele momento eu quis correr para o hospital. Eu precisei ter um momento ali de consciência, de sanidade e de inteligência emocional também, para pensar, poxa, não, eu preciso pegar primeiro a bolsa dela, os documentos dela, uma troca de roupa, uma troca de fralda, e tudo isso muito rápido, muito ágil, mas eu preciso pensar. A gente não pode simplesmente se desesperar e manter aquele desespero, aquele estresse, aquela situação de conflito, aquilo gerar uma briga, aquilo gerar algo maior do que pode ser, sabe? Nesse tipo de situação, a gente precisa pensar, poxa, é caso de hospital? Então eu vou pro hospital. O que eu preciso para ir pro hospital? Se não fosse, de repente, uma outra situação, nosso filho, ele falou algo que chateou a gente. E a gente se desespera, a gente não sabe se a gente corrige, como corrigir, sabe?
volta de novo, volta a olhar para você, para sua mente, para os seus pensamentos. Poxa, como que eu devo me comportar neste momento? Então, tudo sempre está ligado à autoobservação. Você precisa parar nesse segundinho e se perguntar como eu corrijo, né? Sem ser agressiva, sem ter que agredir o meu filho, sem de repente tomar uma atitude com que eu vá me arrepender depois. Sabe? A gente precisa parar nesses segundos de desespero e tentar encontrar uma solução adequada, uma solução mais leve, uma solução que não vá ferir a gente depois. Outro ponto que você precisa se atentar, muitas vezes quando a gente é mãe recente, a gente se desespera com o que vem de fora, com opinião do outro, opinião de algum familiar, muitas vezes uma pessoa querida, né? Ah, vamos supor que vem ali um comentário, olha, eu acho que o seu leite não tá sustentando o seu filho. Aí a gente se desespera. A gente já pensa, poxa, será que eu sou a pior mãe do mundo? Será que eu não tô comendo direito? Será que eu não tô tomando água? E aí a gente começa a se cobrar, a gente começa a se culpar, a gente se fere novamente e fica naquela situação de conflito, naquela confusão de pensamentos, de autocobrança. E a gente se mutila cada vez mais. Então, calma, não se desespere. Procure informação. Né? Nessa situação, o seu leite, sim, ele sustenta seu filho. Não existe leite fraco. Mas, por exemplo, se você identificou que precisa entrar com complemento, seu filho vai precisar tomar uma mamadeira, tá tudo bem. Está tudo bem. Sabe? De onde vem essa sua autocobrança? Essa sua necessidade de fazer tudo sair conforme o planejado, sabe? É importante ter um planejamento, mas se ocorrer algum imprevisto e a situação é necessária, você precisa ser receptiva ao novo, ter um pouquinho mais de paciência, ouvir, mas muitas vezes você precisa filtrar o que você ouve. Outra situação que eu atendo muitas mães em consultório e essas mães me trazem é o desespero, preocupação pela questão financeira, pelo nosso trabalho. E às vezes o trabalho, ele excede uma quantidade ali padrão, né, de horas, e a gente acaba passando mais tempo no trabalho do que em casa. E aí a gente se culpa novamente, a gente se culpa por não ter um tempo com o nosso filho, ou um tempo de qualidade. Às vezes a gente chega em casa, tem que preparar o jantar, tem que cuidar um pouco da casa, e aí a gente se desespera novamente. E aí, usando o exemplo, né, da sua vida profissional, é importante que você se questione, que você se observe. Se o seu trabalho ele está alinhado com a sua essência, com as suas habilidades. Muitas vezes, quando a gente se torna mãe, a gente acaba indo para o empreendedorismo para ter mais tempo para o nosso filho, para ter mais tempo para cuidar das tarefas, das novas tarefas que a gente assumiu. E muitas vezes também para ter mais tempo para a gente mesma. Então é importante que você se questione, sabe? E se dê força nesse momento. De repente para trocar de trabalho, para montar um currículo, ou se você ama o seu trabalho, é algo que você sempre quis fazer, você se sente feliz com o seu ambiente de trabalho, com a sua função, com os seus clientes ou com as suas tarefas lá no seu trabalho, então tá tudo bem. Você só precisa se equilibrar aqui, ó. Parar mesmo com esse desespero todo, com essa confusão, se organizar. Muitas vezes, quando a gente para de se culpar, quando a gente para de se cobrar, a gente simplesmente vive. E é isso que a gente precisa, viver de uma forma mais leve, compreender, poxa, esse é o trabalho que eu quis pra mim. Eu tô feliz profissionalmente. Então essa felicidade, você se estender para todos os seus outros papéis, para você como mulher, para você como mãe. E aí o seu filho, ele vai entender que você precisa daquele trabalho, tanto para o sustento da casa, para se sentir realizada. E o tempo que você tiver com o seu filho, no final do dia, no começo do dia de vocês, que seja um tempo de qualidade. Não é a quantidade de tempo, mas sim a qualidade. Se você tiver ali seus 20, 30 minutos, uma horinha, brinque com o seu filho. Permita-se viver de novo a infância. Sentar, jogar os brinquedos pro lado, conhecer um jogo novo que às vezes o seu filho te traz.
conhecer um pouquinho do dia dele, seu filho já fala, ele te conta alguma coisa. Permita-se ouvir também e responder sem julgamento. Viajar, às vezes, nos comentários do seu filho. E, é claro, responder positivamente, educando. Mas nisso, você aumenta o seu vínculo com o seu filho. Você se sente mais realizada em sua maternidade, no seu lado profissional. E aí é onde a gente entra nos papéis, né? Eu, como mãe, preciso compreender todos os meus papéis. Eu, como mulher, como eu venho me tratando. Eu como filha, eu como amiga, eu como esposa, eu como mãe, eu como profissional. E em todos esses papéis, eu manter o meu autoolhar, minha autoanálise, minha autoobservação. E sempre identificar os pontos onde eu preciso, de repente, modificar, dar mais atenção, ou simplesmente me permitir viver. Porque às vezes, nada tá errado. É só a gente que tá confusa demais, se desesperando demais. E é aí onde a gente precisa assumir o nosso autocontrole. Como que eu assumo esse autocontrole, Natália, que você tanto fala? É se observando. É no momento de desespero, no momento de crise, a gente ter 1 segundo de consciência e conseguir enxergar uma melhor maneira de se comunicar, de se expressar, e aí entra o diálogo assertivo. Se a gente não gostou de algo, a gente saber se expressar, falar que a gente não gostou. A gente não precisa levar a voz, a gente não precisa ofender ninguém, mas a gente precisa se expressar. Porque tudo que fica guardado vai consumindo a gente, vira mágoa, vira tristeza, com o tempo pode virar depressão, pode virar uma doença, que vem as doenças psicossomáticas. O nosso corpo está ligado com a nossa mente está ligada com o nosso corpo. Então, uma maneira errada da gente continuar vivendo em desespero é permitir que algumas situações que saiam do nosso controle, os imprevistos, tirem a oportunidade da gente viver, da gente se entregar a uma tarefa, a um momento ali em família. A gente não pode permitir que o desespero ou algo que espante a gente tire o nosso controle por total. Então, a partir de agora, você vai se observar mais, você vai compreender como você pode agir, você vai trazer mais verdade e consciência, porque muitas vezes a gente pode se colocar até mesmo no lugar de vítima em uma situação e acabar deixando aquele desespero gerar estresse, cansaço, e a gente estoura, a gente explode, a gente se comporta mal. Então, vamos tentar enxergar com clareza, com verdade e consciência. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, é muito importante para mim. Deixa nos comentários sugestões para novos temas. Eu vou deixar aqui também o meu Instagram, me segue. Lá eu coloco vários vídeos, conteúdos, tô sempre ali nos stories conversando com você. Eu tô aqui para te ajudar. Conta comigo.